consultório de hoje para o nosso médico dentista. Chegou-nos através de um e-mail, quem pergunta é o João Santos de Setúbal e ele diz o seguinte. 2 pontos me dá a linha de tradução. Hã? 2 pontos me dá a linha de tradução. Muito obrigada. Diz o seguinte. Olá, doutores. Olá, doutores. olá, Olá. olá. Às vezes, quando como, mordo a boca e fico com feridas. Como posso tratá-las? Isto acontece às vezes com frequência, não é, doutor Pedro? É. Vá lá, É o seguinte, portanto, a mordedura pode acontecer quando a alimentação, até a falar. O importante é a pessoa ter consciência que não é normal se for de repetição, se constantemente estiver-se a morder. Se isso acontecer, pode ter a ver com vários motivos, dos quais um mau encaixe dentário é um dos motivos que faz com que se mantenham espaços interdentários ou dentes mal alinhados e faz com que naquela zona haja mordidas de repetição. Ou próteses que não estão devidamente executadas, isso pode acontecer. Obviamente que quando a pessoa faz uma alteração, um tratamento global à boca, numa fase inicial até a estrutura perioral, portanto boca, lábios, língua, se habituar aos novos dentes, isso poderá acontecer apesar de estar tudo corretamente executado. Importante também é, quando acontece por sistema mordeduras, ter muita atenção, porque é uma das situações precursoras de cancro oral, ok? É as zonas de mordeduras de repetição, portanto, ou traumatismo de próteses. Daí ser muito importante, se for uma situação continuada, rapidamente E ver o que é que ver o que se passa e tratar. Qualquer ferida que se mantenha na cavidade oral por mais de 15 dias, mesmo que tenha um aspecto de afta, convém avaliar, porque também não é normal. Uma ferida na boca, em 15 dias, geralmente cicatriza. Muito bem. Portanto, atenção, como vamos ter muita atenção a estas matérias, às vezes desvalorizamos estas pequeninas coisas, Sim, não é boa sim, ideia. sim, Bom, agora vamos para onde? Próxima questão é muito curiosa e foi enviada pela Carla Ribeiro, de Oliveira do Hospital, e diz o seguinte: quando se diz que alguém tem um dente chumbado, isso quer dizer que temos mesmo chumbo nos dentes, o chumbo é tóxico, certo? Dr. Pedro, dúvidas? O que acontece é, de facto, as pessoas têm uma tendência muito grande para chamar chumbo, tem a ver com a cor, aquela cor metálica, cinzenta, e comparando isso com o chumbo que se usa na pesca, não é aquele aspecto de mesma cor, fazem essa alegoria. De facto, não é chumbo. É uma liga com uma concentração entre 80% a 90% de prata. Depois tem outros metais como o cobre, zinco, estanho, nessa liga que é como se fosse um pó. Claro. Tem um elemento tóxico, que é o agente de união, que é o mercúrio. O mercúrio, sim, é tóxico. Daí, nos termómetros antigos que tinha mercúrio dentro, atualmente já não é mercúrio, porque devido ao risco de fratura, claro, e de contacto com essa substância tóxica. Por outro lado, a utilização na cavidade oral não se considera tóxica. Porquê? Porque se for devidamente executado com isolamento, com um dique de borracha, que é portanto, uma borracha que isola o dente na cavidade oral e fica isolado do resto da boca, a colocação dessa amálgama não liberta, ao libertar os vapores de mercúrio, não está diretamente em contacto com a boca. Este material ainda é utilizado em muitos países, inclusive, por exemplo, em Inglaterra, em que o Sistema Nacional de Saúde financia tratamentos dentários, no caso do Sistema Nacional de Saúde inglês, só com o chumbo, dito chumbo, com a amálgama. Porquê? Porque é mais barato, a técnica de execução é mais fácil, porque é um material que não é tão sensível à presença de umidade quando da execução, claro, e como tal consegue-se... É mais rápido também. E mais rápido, pronto. Por outro lado, hoje em dia, por exemplo, eu não faço restaurações à amálgama desde o tempo de faculdade, há 20 anos talvez que não faço isto. Porquê? Porque hoje em dia há materiais altamente resistentes, são compósitos específicos para os dentes posteriores, são os dentes com indicação para o chumbo. Existem técnicas adesivas que fazem um bom selamento entre os materiais, e a própria contração do material, quando é polimerizado, quando se dá aquela luz, é mais reduzida, logo não se forma um gap, uma fenda entre os materiais. Vantagem também da amálgama é que, para pessoas com uma muito má higiene oral, e devido às tais situações de ser menos sensível
à presença de umidade e à presença até das próprias bactérias e do ácido libertado pelas bactérias, tem indicação a utilização do chumbo. Eu, na minha prática clínica, não apanho pessoas com essas características, como tal, não utilizo, felizmente, não apanho, e então não utilizo o chumbo. Mas aquela ideia que as pessoas que têm chumbo na boca têm que ir a correr ao dentista para tirar porque é tóxico, porque vão morrer, não. Isso não é verdade. Inclusive, é quando é retirado, aí sim há uma maior libertação do tal mercúrio, porque está a ser mexido, e daí convém ser bem isolado, bem aspirado, para não haver inalação dos vapores de mercúrio. Tirando isso, nós nos nossos equipamentos temos inclusive uma separação da amálgama, portanto, sempre que nós retiramos a amálgama, devido ao seu peso, ela vai para um depósito específico e tenho a ideia que é semestralmente é recolhido por uma agência de recolha de resíduos tóxicos para não ir para... A amálgama não anda aí à solta assim dessa maneira. É para não ir para o sistema de esgotos por causa dos metais pesados. Claro.